sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de quarta-feira aqui na Casa Ferramenta de Luz. Nosso bate-papo Quatro Vozes, nosso programa que acontece semanalmente, né? Onde a gente aborda assuntos sobre espiritualidade, ancestralidade, energias, terapias e tudo que, né, contribui para o nosso bem-estar. Eu sou a Simone. Eu sou a Cida. Eu sou a Sueli. E eu sou a Carla. E o nosso tema de hoje é o poder da palavra, poder do verbo. Poder do verbo. Poder da palavra, como as palavras têm poder e quando saem da nossa boca não dá para desfalar. Assim se fez o verbo, né? E é exatamente, você vai falar, né? É bíblico, né? E assim se fez o verbo. E através do verbo tudo foi criado. Através da palavra. Na palavra. E a palavra, ela tem sempre como início um querer, né? Sim. Uma vontade, uma intenção. Então é preciso avaliar bastante, né? Você pode falar muito e não dizer nada. Você pode resumir, muitas vezes, em poucas palavras, você mandar o recado. Dizer muito. Dizer né? muito. Uhum. Às vezes não é a quantidade, né? Principalmente. E assim, uma vez ela dita, ela ressoa, ela reverbera, né? Uhum. É como você lançar, eu falo que é você vê uma folhinha, né? Você vê o mar não, mas um lago. O mar é mais agitado, né? Um lago. Você solta uma folhinha, você vê que dá um efeito, né? Ele cria ondinhas, né? Sim. E isso é a nossa palavra, ela ressoa, ela cria efeito, né, na atmosfera, no ambiente, né? Se você pegar uma pedra, um paralelepípedo e jogar, ele vai fazer um estardalhaço, né? E muitas vezes o efeito daquilo é só o barulho, né? A força daquilo. E aí você não vai conseguir atingir o objetivo. Exatamente. E ele não vai ficar ressoando, né? Muitas vezes a forma como você fala aquilo que é verdade para você. E nem sempre é verdade do outro. Verdade. Antes de eu começar a falar, eu vou falar sobre a numerologia, sobre esse estudo do poder da palavra, mas eu esqueci de ligar o microfone. Então, enquanto vocês vão falando aqui, eu vou ligar o microfone ali, tá? Senhor. E será que eles estão... tem comentário aí? Alguém pode responder pra gente? Como é que é o som? Se alguém puder responder pra gente como tá o som. A gente anda tendo desafios com o som, né? Com o som do que tá gravado, pra gente fazer cortes, pra gente tirar pedacinhos. Depois a gente tá tendo uns desafios aí com o som, né? E outra coisa, falando em desafio, outra coisa que foi um desafio pra gente hoje é o sorteio do cristal, Da sugestão, né? da Marisa. Da live passada, a nossa convidada, eu não pude estar aqui, a nossa convidada foi a Mamá, que fala sobre harmonização de ambientes, Feng Shui, e ela falou sobre a harmonização da sua mesa de trabalho segundo o Feng Shui, certo? Sim, foi isso? sim. E ela fez uma sugestão, né, deu uma ideia de presentear alguém que fizesse comentários nesta live que ficou gravada no nosso feed, gravada ali no Instagram da Casa Ferramenta de Luz. Alguém que fez algum comentário para ganhar, né, para ser presenteado com esse cristal. E a gente tá tendo um desafio hoje com o programa que faz de forma idônea, né, que faz esse sorteio. Então o sorteio vai acontecer, a gente só precisa se alinhar com senha de Facebook, com login, com algumas coisas assim, esse sorteio vai acontecer, tá? Continuem comentando lá na live passada, não de hoje, tá, gente? Então Vai ter lá a na grande live. oportunidade para você comentar. Sim, exatamente. Convidar pessoas para comentar. E o pessoal tá falando que o som tá bom, que tá legal. Então, Carlinha, não precisa se preocupar tanto, pode até colocar um pouquinho mais pra cá, mas o pessoal tá falando que tá legal. O som, então tá tudo certo. Mas acho que agora, gente, depois vocês Melhora até comentem, mais. vai melhorar um pouquinho mais, porque agora a gente tem um microfoninho um pouquinho melhor. E assim, pouco a pouco, a gente vai adquirindo, né, recursos, ferramentas. E aí a gente vai melhorando aí. Depois vocês avisem a gente como tá o som. Isso. Bom, mais algum recadinho para dar antes do assunto? Acho que não, acho que é isso mesmo. A Carlinha, além de numeróloga, é a nossa técnica Ela de tá- som e imagem, que ela é a mais entendida de nós
entende um pouco. Aqui uma bate no pênalti e corre pro gol, a outra bate no cabeceio do outro lado e corre pra pegar do outro, e a outra parece que a gente faz tudo. Eu sou a mais filhote aqui. Eu não sou. Elas são terapeutas, eu não. Ah, tá. Eu sou a mais filhote. Não entendo do áudio, do som, da tecnologia. Eu só apresento, eu só tento manter todo mundo no assunto. Mas é isso, então vamos lá. Mas é isso. Então, aí, assim, falando do poder da palavra, né, dessa coisa do ressoar, né, a palavra, como a gente diz, a numerologia parte a partir disso, né? Do poder que tem o seu nome. Né? De quando você verbaliza o seu nome, de como isso é importante, de como isso vibra, né? E aí foi a partir desses estudos da vibração do som que Pitágoras fez esses estudos sobre a numerologia. Sobre como, entendeu? Então, as notas musicais, de tudo isso tem uma vibração numérica, e aí a partir disso ele fazia alguns estudos, e aí os discípulos dele, na verdade, é que foram conduzindo esses estudos e que chegaram, então, ao que a gente conhece hoje como numerologia pitagórica. Nossa! Lindo, né? Tudo tem seu começo, né? E é bem interessante, né? O poder da palavra e das palavras boas e das não tão boas, né? E os testes até que já fizeram com plantinhas. Com brotinhas, e aí com arroz, com alimento, com água. Com água. Assim, a palavra, ela tem uma força tão grande, as pessoas às vezes não acreditam, mas os testes que foram feitos com água, com planta, de colocar duas plantas semelhantes, ou 2 copos de água iguais, a mesma quantidade, e falar para um palavras boas e falar para outro palavras negativas, palavras de uma baixa sintonia e frequência, é uma vibração. São palavras malditas, Isso, né? Palavras maldizidas, né? Mal faladas, né? Mal faladas. E aí, principalmente essa força, que você dá, né? Sim. Energeticamente, emocionalmente. Quando você olha como é, você pode falar amor e canta amor. É a mesma palavra. Então ela aliada ao som. Completamente diferente. Completamente diferente. Me pega no fazidinho. Então, é o amor. Lá na Fraternidade a gente tem um mantra. Sim, Quando a gente fala do sim. amor, a gente fala amor. E aí a gente repete isso 3 vezes. Olha que lindo. E é super bonito. E você realmente... Você vibra, você sente a vibração do amor. Vibração do amor. Então, e a água, quando você faz os 2 testes e você, cientificamente fazendo os testes no microscópio, ele sente toda a diferença da água. Ele vê, é visível, né? Como que as partículas de cada uma ficam. A de palavras boas, alegres, com vibração de alegria e positivas, viram cristais, flores. Congela, né? Fica lindo aqueles cristais. Fica lindo. Né? E as outras não, parece bolor, parece fungo, parece bichos, parece caricaturas. Então, é muito sério. Então, se acontece isso com um copo de água, e se nós temos mais de 70% de água no nosso corpo, é pra gente prestar muita atenção no poder da palavra, né? Pra gente e pras pessoas que estão à nossa volta. Tanto é que a amargura, né, ela altera suas emoções, né? Já que a palavra começa com o pensamento, né? O sentir, o pensar e o falar. Quando você pensa que sentiu e sai falando, pode parecer, né, você falar muita bobagem. Mas o sentir é o momento, o segundo que você avalia aquela palavra, né? Ela vai contribuir, ela vai favorecer, ela vai ajudar, melhorar, ou aquela palavra vai pôr tudo abaixo, vai... muitas pessoas na amargura, na raiva, na impulsividade, no descontrole. Então a palavra, ela, né, tanto é que assim, as pessoas quando estão falando, elas estão próximas, né? Você está conversando. Quando elas estão discutindo, se não estivesse dando soco, que precisa estar perto, ela está longe, né? Gritando, falando alto, né? Emanando, né? Aquilo Para todo o ambiente, né? E lembra que nós falamos semana passada, a Marisa falando do Feng Shui,
Então, o ambiente fica, a egrégora do ambiente, ela começa a ser contaminada com a palavra. E aí, muitas vezes, e as pessoas vão, as crianças vão ouvindo muitas vezes palavras dentro de casa, do casal, das brigas, das discussões, crescem adolescentes com traumas, com dores, que não sabem o fundo, né? Mas são palavras, são crenças que foram ouvindo, às vezes numa agitação de casa, a mãe, ai, moleque, você é burro, você não sabe fazer. Então é a forma de falar, ele pode ter errado algumas vezes, mas isso não significa que ele seja burro, significa que ele não está conseguindo, né? Então, e aí ele capta isso e vai levar isso para a vida dele, ele vai ficar achando que ele é burro. Então é importante a gente, no autoconhecimento, acessar esses lugares, essas feridas que foram criadas, né, a partir da nossa criação, né? Lembrando que quem estava ali conosco fez o melhor que podia fazer, né? Mas que também em cada um, no seu processo de autoconhecimento, precisa se lembrar de acessar esses lugares para ressignificar essas memórias, né? E entender de onde está vindo aquela crença, aquilo que está te limitando, para que você possa fazer movimentos para que você possa ressignificar aquilo e a vida ficar mais leve, fluida, né? Sim. Esse negócio das palavras ditas na infância, como a gente entendeu isso é tão complexo. Isso depende da idade da criança, o quanto ela entendia de fato aquilo, absorvia, porque tem idade que eles não estão nem conseguindo entender a palavra que você falou, porque eles não têm... O significado da palavra em si, né? O significado em si, exatamente. Mas porque eles não têm movimento que você faz. Mas os animaizinhos são muito assim. Você pode ver, os animais, eles não têm clareza do significado de você é burro, você não tem. Eles sentem a energia do que você está falando. Sim. Né? E assim, eles sentem a bronca na energia, na palavra, como você está colocando energia naquela palavra, né? Tem alguns equipamentos que eles medem a frequência da palavra, né? Você pode escrever uma palavra amor e você escrever uma outra palavra, um palavrão, alguma coisa assim, e você mede a frequência dessa palavra. Então é muito interessante que a própria palavra já tem uma frequência, mesmo ela não sendo pronunciada, ela sendo escrita, ela já tem uma frequência. Sim, quando você começa, imagina o início do entender a palavra. Então, até o momento que a criança ela está no ambiente familiar e ela vai observando sem ter consciência, uma rotina, e depois, quando ela começa a dizer não, começa ali uma comunicação. Só que a criança ainda não compreende o entender, se você não explicar por que não, e se você não acolher sempre, né, quando diz esse não, mas o acolher é a explicação desse não. Então, nem sempre se tem tempo, condições, paciência, né? E nem sempre você está com a criança nessa fase. Eu me lembro muito da Naomi nessa fase do tudo porquê, e eu sentada e falava, deixa eu fazer isso, e aí a minha família falou, pra que você explica tanto? Eu falo, porque ela precisa entender o que está acontecendo, porque não é simples, ela não entende. Assim, eu sempre fui dizer não, e ela não entende o que está acontecendo ao redor para que aquilo esteja sendo a comunicação com a criança, ela é complexa demais, assim. E você explicar todas as vezes por que alguma coisa. E ela guarda até onde interessa. Sim, e não que ela compreenda, né? É o que é confortável. Porque a criança é muito movida à satisfação, né? Ao que dá realmente para ela é movida a isso. Aí depois que ela vai entender que tem coisas que nem tudo, né, naquela comunicação, vai dar satisfação. Nem tudo. Nem tudo ela vai compreender e
e ter que fazer, e ter que gostar, e nem tudo vai ser tão bom. Então, como lidar com essa, porque é o começo da comunicação, e depois a criança vai entendendo por ela mesma, e cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Sim, isso é uma coisa, né, que a gente precisa aprender a respeitar. Cada um tem o seu tempo, né? E aí não adianta eu forçar a palavra, aumentar o... Ou eu já te falei, você só vai atrelar o cabo de força, dividir, e você sai perdendo, porque eles têm argumentos, né? E eu vou falar, não falta, viu? Não falta. Não falta. Então, dentro às vezes até do mundo deles, olha quanta coisa eles podem, onde aprende tanto argumento? É a defesa. E é o exercício da palavra. Sim. Né? Porque ali olha, quando você começa a falar, hoje é até espantoso, muita criança, bem cedo, fala corretamente. Sim. Mais correto do que muito adulto. Sim. Nossa, então, e como essas crianças de hoje têm essa interação com o poder da comunicação e da palavra. A facilidade de comunicação. Facilidade. Porque eles são estimulados. Muito mais do que nós somos. Sim, até porque a gente era estimulado a não falar. Cala a boca. Exatamente. A sua palavra não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma. Isso. E hoje as crianças já têm, né? E eu também entendo que as crianças de hoje, elas vêm já com... eles falam que é RNA, GNA, não sei. O DNA do espírito, né? Ele já vem com uma evolução muito maior do que a nossa, né? E por isso é tão desafiador para nós educarmos eles. E eles já têm essa comunicação já bem preparada, né? Adiantada. Por isso que nós nos espantamos, porque você fala, porque eles são estimulados, né? E nem todos, eu acredito que a comunicação, ela começa a partir da emoção. A partir de você ter um controle das emoções, um foco no que é controlável, e a aceitação do que não pode controlar. Administrar, né? Exatamente. Se você não coloca essas etapas, a sua comunicação, a sensação que dá, tem pessoas que falam, eu tenho uma sensação, principalmente de pessoas muito alteradas, muito irritadas, elas guardam uma sensação de que elas não são compreendidas. Ou não são ouvidas. Ou o que ela está dizendo, porque a comunicação, ela é muito ampla. E nós temos uma pobreza de comunicação, de economizar palavras. E imaginar que o outro entendeu. Sabe que isso é uma coisa que eu venho reparando, que assim, a gente fala de escassez, e quando a gente fala de escassez, a gente pensa sempre na escassez material. Né? Da escassez do recurso, do dinheiro, da comida, enfim. E a gente esquece que às vezes a gente é escasso. A gente fica economizando palavras, a gente fica economizando um abraço, uma interação, seja ela física, pessoalmente, ou até nas redes sociais, tipo assim, nossa, eu acessei esse stories ou esse feed. E aí assim, não, mas eu não vou interagir, porque, né, não sei, a pessoa vai ficar... Gente, você olhou, gostou e não foi capaz de dar uma curtida. Porque se avalia muito, né? Se avalia e auto-julgamento. Do auto-julgamento. E como você aceita, eu vou economizar o like, tudo aqui. É de graça. Hoje é de graça. Pode meter o dedinho aí. Põe o coraçãozinho aí, pode pôr o coraçãozinho. É de graça, não paga. E hoje tem muita riqueza de formas de se expressar, né? Não é? Então, olha o jovem hoje. Ele se comunica dessa forma, né? Ele faz, o jovem hoje, ele se comunica nesse formato, né? Sim. Então, assim, ele até fica muito mais expressivo, como ele, né? O outro entende, mas começou a reduzir muito a comunicação da palavra em si, da fala em si, falar, expressar. E as pessoas, elas não dão conta de verdade, gente, da verdade. As pessoas não dão conta da verdade. Da verdade e da opinião sincera do outro. Então, ele toma muito como dor, como ferimento. Então, aí a palavra, a comunicação vai ficando bem restrita.
Então, eu tô bem. Não, você não tá legal hoje. Ai, credo. Né? Nossa, como você é grosso com ela, tá combinado? Eu não sabia que tinha que ensaiar antes o que eu ia falar, né? Hoje você não tá legal, né? E pronto, então aguente. Você não perguntou? Você não perguntou? Eu acredito que a gente tem uma forma de se expressar, uma forma de comunicação, de falar a nossa verdade, né? Que eu tenho uma, você tem outra, cada um tem a sua, né? Sim. E assim, eu falar assim, de repente, você não tá bem nessa roupa. Você não precisa falar assim. O você jeito falar, que fala. o jeito que fala, né? Sim. Então, nossa, aquela roupa Então, tava mas bem quando o outro melhor. deu a abertura, Mas quando não a aguenta. outra tava bem legal, tal. Essa daí não tá muito legal, não, assim, pra você e tal. Eu acho a forma de falar, né? Igual falar o não. Ai, gente, como é que... antes eu não falava não de jeito nenhum. Agora o não pra mim tá no meu vocabulário. Não preciso falar muito, não preciso falar pouco. Ele tá na medida. E muitas pessoas não conseguem falar o não, né? É uma palavra doída no vocabulário de muita gente. Sim. E aí a comunicação fica bem. E aí as pessoas falam tudo, todas as palavras a pessoa vai entrando dentro dela, vai trazendo como pessoal. E não consegue falar não consegue. E essa é uma forma de comunicação também. As pessoas acham que o não, você falar não muitas vezes, é você ser chata, a pessoa não vai gostar de mim, a pessoa não vai me querer mais. E não é isso, é você falar, nesse momento eu não posso. Então, mas posso isso pode treina. ser outra vez, Então, mas pode ser de outra forma, né? Isso vai treinando a relação de respeito. Sim. De considerar que o outro não pode, por N razões ele não pode. Mas a comunicação da palavra, muitas vezes, as pessoas não se comunicam, elas não têm a coragem de dizer o que está sentindo a respeito daquele momento, aquela situação. E o silêncio, ele inflama o ambiente. Sim. Por falta, e vai ficando cada vez mais pobre como me expresso, né? Como eu falo, como eu sinto, como eu digo, é tudo palavra, é tudo sentido. Sim. E se eu não puder falar, se o outro não aguenta ouvir, então fica realmente reduzido o poder da minha palavra. Então, eu acho que assim, na verdade, assim, voltando um pouco nessa coisa do respeito e do expressar a minha opinião, eu acho que a gente tem que tomar muito um cuidado com o nosso lugar de fala, né? Então, assim, eu gosto mais do seu cabelo assim ou assado. Eu acho que você fica bem com essa roupa assim ou assado. Se a pessoa não te pediu a sua opinião, não deu uma abertura, né? Essa abertura guarda pra você. Sim. Que você pode levar um... Porque depois, se você tomar um tranco, aí você vai, aí fica o climão, não, porque tipo, eu não te perguntei, eu tô aqui toda feliz, como com o meu cabelo, com a minha roupa, com não sei o quê, e você tá se metendo onde você não foi lá. Então, precisa tomar muito esse cuidado no lugar de fala, né? E aí eu tava vendo uma moça falando também sobre esse negócio, essa questão do lugar de fala, né? Por exemplo, a minha dor, né? As minhas crenças, o que eu passei, né? Toda a minha história traz uma carga aqui pra mim que de repente da forma como você fala, querendo a gente tem um costume, né, de julgar o sentir do outro, né? A reação do outro. E aí a gente esquece que por trás daquela ação, daquela reação, existe toda uma história que a gente não conhece. Que a gente não viveu. Então a gente precisa ter muito cuidado, muito respeito. Ainda, né? Escanear. Você, no convívio, você consegue até ter uma percepção se a pessoa está num dia de mais contentamento ou um dia de mais recolhimento. Sim. É o que você consegue. Agora, escanear de verdade o que a pessoa está sentindo, se ela não usar a palavra e falar, o outro não vai saber. Exatamente. Né? Então, nem tudo é preciso. Se você convive com pessoas, as pessoas te conhecem a partir daquele momento. Sim. Né? Elas não te conhecem. Então, essa coisa da comunicação e da palavra, muitas vezes, ela fica muito mais restrita e silenciosa, principalmente com quem você conhece.
Às vezes Porque você no ambiente entra de um trabalho a dia, pessoa já sabe, né? você entra no Já me trabalho, conhece, já sabe que eu você gosto, é falante, já você sabe é marido, todo, né? né? E aí dentro do lar ou dentro daqueles que estão mais ao seu lado, você não consegue conversar. E aí uma amiga minha tem uma frase que ela fala assim, o óbvio também precisa ser dito. Todos os dias. Mesmo para aquelas pessoas que já te conhecem. Então o óbvio precisa ser dito várias vezes. Porque a palavra expressa, assim, a pessoa pode não ter absorvido aquilo. Ah, nossa, mas a pessoa vive comigo há, sei lá, 20 anos. Sim. Ah, Mas mas a gente não nos conhecemos, né? A gente está aprendendo a nos conhecer a cada dia, né? Imagina conhecer o outro, né? Tão... Né? Porque assim, a gente não é o mesmo, você nunca pisa no mesmo rio duas vezes, né? Porque você não é o mesmo, o rio também já andou, também não é o mesmo. E a expectativa que se coloca, né? Então nunca você quer se frustrar. Então você sempre espera que o outro vai falar aquilo que te agrada, né? Aquilo que te traz uma satisfação. Ou me apoia. E se o outro não consegue? E se o outro não consegue olhar do mesmo jeito? Ter a mesma visão? Sim. Ou às vezes a mesma empolgação que você está. O outro olha aquilo e, né, não percebe, não nota, se você não falar. Porque a comunicação, ela tem que ser de equilíbrio, né? E ela serve para soluções. Nem sempre a comunicação é a discussão, é a alteração. Porque tem pessoas que não conversam. Ah, não, você não quer me ouvir, vai embora. Você não ouviu nada. Você não pensou comigo, né? Você não ajustou isso. E aí? A comunicação, a palavra. Porque existe a palavra no tom de amargura e do quanto a pessoa se sente ofendida. Aí se eu estou ofendida, eu já ponho um escudo. Um escudo. De proteção e não vou mais nada. E não vou ouvir mais nada. Ou tudo aquilo que eu vou ouvir vai só doer. Né? Vai só machucar. E aí é onde você se retirando, você silenciando, ou só posso resolver na força bruta. A força bruta é uma comunicação de ladeira abaixo e de total ignorância muitas vezes, né? Porque é na força, na brutalidade. E aí? Aí não é mais palavras. Porque aí você volta muito no tempo, né? Caverna, né? No tempo lá atrás, que devia ser e já dava um soco, sei lá. Só expressão, também só expressão. Mas eu tenho também aprendido um pouco sobre isso, que assim, às vezes, também aquilo é só, a pessoa só deu conta daquilo. Sim. Né? Sim. E tá tudo bem, né? Apesar, eu me ofendi, e aí fica meio, né? Mas às vezes a gente só deu conta daquela discussão, daquela gritaria ali naquele momento. O que a gente precisa entender é que a gente não pode viver só nesse lugar. Como é que eu agi, né? Com essa fala, né? Porque principalmente que ferida foi que tocou em mim, que eu me rebelei, né? Para acontecer aquilo, se eu fiz parte, o que eu contribuí para aquilo? Foi porque eu não a maneira como eu falei, porque aí vem outras emoções. Sim. Muitas vezes o medo, muitas vezes a insegurança, porque é difícil lidar com a forma, às vezes, o ímpeto, a estupidez. Sim. Tem pessoas que se comunicam assim. Sim. Né? Que é uma forma ou assim, imposição. Sim. Isso também. E aí isso vai restringindo a palavra, o poder da palavra bendita na hora certa. E falar em palavras benditas, existem várias palavras benditas, muitas, né? amorosas, a gratidão. Gostoso, E aí tem uma lista, a gratidão acho que é uma das primeiras, né, da lista. Sim. Né? E a gratidão, aí você pode começar a vibrar palavras no seu dia a dia, por exemplo, né? Os mantras, né? O eu sou, né? Sim, o eu sou é maravilhoso. Gente, quando você expressa esse eu sou, porque é divino, né? Eu sou, vem de Deus, né? É divino. Então assim,
você com tudo que existe de mais puro, né? De mais forte, de mais sagrado. Quanto que a gente está expressando? Aceitação, eu acho uma palavra muito... Eu sou, né? Né? Eu sou luz, que é o que a gente usa muito. Eu sou saúde. Hoje eu sou grata, né? Hoje eu sou... Ou simples, eu sou. Eu sou. O que eu sou? Eu sou. Eu sou o sol, eu brilho. Eu sou, e aí assim, só de você dizer eu sou, se permitir ser e existir. Então, né? e aí, porque você está expressando, acho que vai vindo na sua mente várias coisas para você estar sentindo essas palavras benditas, Sim, né? E é muita responsabilidade sua. Quando você assume você está falando de você. Sim. Né? E você determinando. Olha, é uma palavra também, sou. Você está determinando. Então, assim, a positividade, né, começa pelo pensamento, né, o pensamento positivo, a confiança, olha a palavra, a fé. A confiança e a fé, eu acho que está também em muito, faz muita força na vida. Mas eu acho também que nos nossos relacionamentos, falando da questão da escassez, da gente se economizar, a gente economiza até as nossas emoções, né? Então a gente economiza o eu te amo. Gente, que lindo você poder falar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para os seus sobrinhos, para os seus filhos, né? O eu te amo sincero, né? Vindo do coração. Né? Quanto tem isso de poder, né? E aí, eu te amo pelo que você é. Pelo que você é. E aí, eu ouvi num podcast hoje de manhã, a Elisama Santos falando assim, que quanto mais você é amado, mais você se sente amável. Ou seja, você sente que você... Nossa, eu sou uma pessoa legal, uma pessoa digna de ser amada. Né? Então, pô, a gente tem que dizer, né, para as pessoas que eu te amo. Poxa, por que não dizer eu te amo para o seu amigo, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão? Enfim. Eu estava até... eu te amo. E aí eu estava vendo também um podcast de uma moça do meu grupo dela, ela estava falando tanto que essas palavras benditas trazem, quando você começa a refletir, quando você pega o Japamala e você começa a repetir isso, ele vai trazendo para você essa fé, essa confiança e vai internalizando tem isso. Uma coisa no poder da palavra, né? Que é por isso que começa no sentir. Pensei, senti e falei. Sim. O pensei é a identificação. O sentir é vir para algo interno seu. É sentir no seu coração. Tanto é que o segredo, né, de você conquistar está no quanto você sente verdadeiro aquilo, né, no quanto aquilo toca no seu coração. Então, sentir, né, pensar, a identificação, sentir na sua alma e poder falar. Aquilo sai com força da verdade. Né? Isso também é muito importante. A verdade e você lidar com a caminhada em ser confiável. São os princípios. Sim. Né? Você ser uma pessoa de princípios. Não ser dual, contraditório. Né? Ai, faço uma coisa e faz outra. O que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é contraditório na palavra. A gente falou sobre isso nas 2 lives atrás, que a gente falou dos 4 compromissos, né? Seja impecável com a sua palavra. Sim. Então, não que você não precise voltar atrás, você não possa mudar de opinião. Mudar de opinião, mas seja coerente. Coerência, né? É isso. Use da coerência, né? Então, acho que a coerência, né, entre o sentir, o falar, o agir, né? Ela precisa ter uma coesão. Para ela ser verdade. Para ela ser verdade. Porque senão, assim, eu digo assim, eu acredito no poder da palavra e tal, mas eu vivo dizendo palavras não benditas. Exato. E que poder? Então, o poder da palavra no eu sou é a identificação dentro de você. Sim. Então, você ter a vigília no pensamento destas palavras. Porque se você tem discurso de otimismo, positividade, mas se o seu pensamento não é assim, você já está sendo dual, você está se traindo. Sim. Né? Você já está realmente
causando dentro, porque aí você só quer convencer o outro. Sim. Que eu acredito que na maioria das vezes é o grande exercício do político. É um grande exercício, né? Então ele aprende um discurso que na maioria das vezes não é tão verdadeiro, aquilo não é dentro dele, né? Ou por próprios interesses. Então olha no que dá. Ele cai no descaso, né? Então a verdade sua nem sempre é a de todos. Sim. Mas ela precisa ser confiável para você. Sim, exatamente assim. É isso, né? E aí também nesse podcast ela fala assim, ela falou de uma frase que é muito comum, né? A gente fala assim, e não ouvindo a mesma música que eu, me julgaram como louca. Né? Porque assim, a música que eu estou ouvindo, que ela estava ouvindo, está me dizendo que eu devo dançar e fazer algumas coisas. Só que o outro não está ouvindo a mesma música que eu. Né? Então, a minha verdade é a minha verdade. E deixe que o outro me julgue louca. E aí é onde você até você respeita e encontra a tranquilidade. Sim. Né? Porque não existe. A sua verdade, ela é sua pelo ângulo que você olha. E, inclusive, pelo o quanto aquilo pode ou não te ferir, doer de você, te incomodar. E no outro, nem tanto. Não é isso? Então, olha a comunicação, olha a palavra. Olha quando você recua e diz, né, eu vou refletir. Sim. Eu digo que é tão importante você dizer, eu sinto muito que agi assim. Ou sinto muito por você. Sinto muito é um respeito que você tem exatamente nisso. No ponto de vista do outro. E não você usar uma palavra de convencimento. Você sente mesmo, sinta aqui na sua alma. Eu sinto muito, entra na constelação. Na constelação não existe a condição do perdão. Nós dizemos que o perdão vem de perdas, né? Então, e o perdão, ele envolve também uma prepotência, uma arrogância. Então, eu dizer sinto muito é eu me colocar igual a você. Eu sinto muito que falhei, eu sinto muito que te decepcionei, eu sinto muito que foi dessa forma, eu gostaria de retomar. Podemos, né? Se você se sentir dessa forma. Eu não sabia fazer diferente, eu sinto muito que te causei dor. Olha a palavra, olha quantas palavras você pode sentir, mas sinta primeiro no seu coração, para ser verdade. Para ser verdade, né? Para o outro perceber a verdade. Para o outro perceber a verdade. Porque também, como ela ressoa, né, como ela tem uma vibração, quando essa palavra ela não está repleta de verdade, o outro também percebe. Sim. Então não adianta eu dizer para o outro, olha, eu sinto muito, eu te amo, Sim. né? Porque se aquilo não for, Verdade, não estiver então, vibrando, aquilo a pessoa não vai perceber aquilo que está sendo Por isso que é importante cuidar das emoções. Sim. Né? Para acolher melhor as palavras. Porque as palavras vêm do sentido emocional. Sim. Né? Elas vêm com intenção emocional. Se eu estou bem, se eu estou em paz, se eu estou segura, ou se eu estou, né, mais decepcionada, se eu estou tensa. A palavra, né, ela é o sentido. Imagina a palavra de um médico que dá a notícia que você está diagnosticado, aqui no exame prova, vamos começar o tratamento. É a palavra. Agora, como eu vou receber aquilo? Né? O médico está fazendo o que ele sabe, o que ele pode, ou, né, o que os resultados estão. E como isso vai reverberar dentro de mim? Que palavras eu vou dizer para mim? Sim. Né? Que força eu já vou começar a me dar? Então, é a positividade da palavra num momento como esse. Sim. Né? Porque existem momentos de êxtase, né? O prêmio foi só seu. Ai, o que eu vou dizer para mim nessa hora? Né? Eu já vou pensar, primeiro eu tenho que ir lá buscar, para ser verdade. Depois eu vou ver o que eu faço. Tem pessoas que já vou distribuir. Aí o prêmio não é seu. Nem chegou, nem chega. Pronto, foi cancelado. Nem chega. Nem chegou. Então é o pensamento, eu ir sentir aquilo e a palavra que eu dou, né? Aquilo. Sim. A força que eu dou aqui. Sim. E aí, assim,
um estudo, né, da comunicação não violenta, ela fala justamente sobre isso, né? Sobre essa questão de você cuidar do seu sentimento, né? Para você se comunicar, para essa comunicação ser não violenta, né? Porque ela não é para ser violenta com o outro, mas é para não ser violenta com você também. Sim, com certeza. Né? Não é a comunicação violenta, muitas vezes as pessoas entendem como um lugar de falar com muita calma, né? Numa voz tranquila. E não é. Eu posso olhar pra você e falar um palavrão bem tranquilo, né? Eu também posso olhar pra você e falar assim, não é? Na maior paz, E aí, né? E aí? Não é por causa do som, né? não é isso, né? Não é o tom da... É o sentido. Não é só o tom da palavra, tem todo um sentimento. Como eu posso falar, eu te amo! Né? E vai ter o mesmo, né? Imagina, uma pessoa falar eu te amo, e a pessoa falar eu te amo! Então ela tá gritando, mas ela tá falando eu te amo! Não né? é? Então, A palavra tem esse então, poder ter dela esse mesmo. lugar de cuidar das suas feridas, de entender, né, que aquilo tocou em você em algum lugar. E antes de, eu costumo dizer que antes de você sair sangrando em cima do outro essa ferida, acolha essa ferida, olhe para isso, entenda o que está por trás disso, para que você possa se cuidar, para que você também, porque na hora de você ter uma resposta, você... E tem algo muito interessante que é assim, se é com você, se está ocorrendo com você, é você que precisa avaliar. Você também contribuiu ou para atrair, ou para sentir, ou para se identificar, ou principalmente, acima de tudo, aprender algo com isso. Sempre, sempre. O Rafa, eu estou fazendo uma parceria com o Rafa, e o Rafa sempre fala, tudo é contribuição. Não negue nada do que aconteceu. Olhe para isso e veja qual é a contribuição que isso te traz. Ele pergunta, né? O que está certo sobre isso? Está certo sobre isso? O que tem aqui pra mim? O que tem aqui pra mim, né? Até o não contribui para o bem, né? Sim. Então o mal contribui para o bem, o não contribui para o bem também. Né? Então Quanta coisa para você se tocar, perceber quanto que vai alterar, trazer isso para você. Né? O quanto que você tá olhando para isso para ver o que tá precisando. Disposto, né? A avaliar e falar, nisso eu me perdi, foram palavras que machucou. Sim. Aí é onde entra o sinto muito. E vai por aí afora, porque aí você tem que lidar com o seu orgulho, né? Com o seu ego, com a sua eu estou certo. Então a comunicação, a palavra, ela sempre vem carregada de sentimentos. Quais sentimentos você está colocando naquela situação, naquela comunicação, naquela palavra, naquela solução? Quantas pessoas têm os tímidos? Tímido é orgulhoso. Porque o tímido, ele fica parado, preocupado, avaliando, porque ele julga demais. E ele se coloca na condição de ser julgado. Ele tem medo, né? De se expor, ele tem medo de não dar certo. Aí a lista de medo é de enorme. falar, né? Isso. A primeira coisa, da palavra, como ele tá falando, da né? palavra, né? De não ser adequada, de não ser bem colocada. Então, ele tá avaliando, ele está julgando demais. Né? E aí ele vai adiando esse exercício que é falo de coração, sinto muito se não foi legal, se todo mundo não concordou, se não foi bacana o que se esperava. E aí é onde você vai adquirindo o respeito dos outros. É assim que ele pensa, é assim que ele... Né? Mas o primeiro passo você tem que dar. Tem que olhar. Tem que olhar. Se você não olha, né? Exato, você está ali preso e a timidez é isso. Porque quando a gente fala da palavra, da comunicação, mulher fala muito, e o tímido que sofre? Porque o tímido, ele fica recalcado, mas é porque ele julga demais. Porque ele fica avaliando, porque ele fica se colocando muita tensão naquilo, de medo,
né? A vergonha é isso, é o medo do... E você não vai saber, não vai vir uma lista de, né, de pessoas se identificando. Eu pensei isso, então não vem. É você mesmo, é com você, e é pesado demais. Mas eu acho que desse lugar a gente pode pensar que quando eu cuido de mim, né, quando eu cuido da minha comunicação, do meu autoconhecimento, desse entendimento, né, e procuro sair cada dia mais desse lugar do julgamento, ou ficar cada vez menos tempo nesse lugar do julgamento, se eu me curo e eu faço isso, eu inspiro o que está ao meu redor, e isso também vai reverberando, e isso vai, né? Então a gente tem que lembrar sempre que tudo começa comigo, tudo começa dentro. Então se eu começo comigo, a minha cura, a minha transformação, ela vai transformando o meu entorno, e se a gente, né, se inspirar nisso, isso vai numa crescente. O que a gente não tem é paciência para esperar que essa inspiração e esse reverberar aconteça. E é tomado muitas vezes por muito medo, às vezes também poucos recursos, né? Às vezes a vida da pessoa deu poucos recursos dela pensar nisso, né? Dela ficar alerta a isso. Sim. E você vê, para nós aqui falando é uma coisa tão simples, mas tem pessoas que têm muita dificuldade. E às vezes nem pra gente, às vezes, o Rafa passou essa semana um exercício pra gente criar uma âncora pra gente lembrar. Toda vez que a gente entrar em julgamento ou comparação também é uma forma de julgamento, né? De auto-julgamento, pra gente, né? Entra em julgamento, entra em comparação. Gente, é inacreditável. É inacreditável o número de vezes que você julga, se compara ou reclama. A gente fez também da reclamação. A gente passa 90% do tempo da nossa vida num desses três lugares. Ou no julgamento, ou na comparação, ou na reclamação. Sim. É impressionante. Você vê, isso são coisas, todos os aspectos que a parentalidade, né, ser pai e ser mãe, convida a gente a olhar. Sim. Porque quando você olha aquela criança pequena, que aí também tem gente que olha e tem gente que não, né? Com esse prisma de falar, puxa, eu tô criando um ser humano que pode ser um líder, que pode ser um influenciador de pessoas, né? Não influenciador. Que é um professor, que é enfim. E aí você fala, cara, não tem jeito, você vai cair no auto-olhar para poder dar recurso para aquela criança. Porque são tudo que a gente conversou hoje, são coisas que se aprende em casa, de pequeno, na família. E são coisas que, assim, uma das leis mais importantes para a criança quando ela nasce, que ela precisa sobreviver, a sobrevivência dela depende do pertencimento. Ela precisa se sentir pertencente para sobreviver, porque ela tem um instinto de saber que se ela não pertence àquele clã, àquele grupo, ela não será alimentada, ela não será ouvida, ela não tem o mínimo de recursos como um ser humano para sobreviver. Então isso é o instinto dela. Então, só que esse é o cocô, porque nessa dela querer muito pertencer, ela precisar disso para sobreviver, ela começa a não ser ela própria. Exatamente, ela não ser ela própria, porque se ela espelhar, né? Exatamente, ela quer ser, ela quer obedecer, ela quer ser como aqueles são. E aí você tem a dimensão disso, aí você fala, então tá, se esse ser pequeno se espelha em mim para sobreviver, como eu sou para que ele... Sim. Não é? Não é? Então, assim, a gente falou sobre pedir desculpa, né? Sobre o sinto muito. Então, como, sei lá, da minha geração pra trás, quando que os pais pediam desculpas pros filhos? Nunca que a gente escuta desculpa. Sabe, assim, a criança escuta um grito, leva uma bronca, sei lá. Nunca. Vê se você conversa com alguém que a mãe abaixou e falou assim, desculpa. Então, assim, não é a
acolhido o sentimento da criança, o sentimento é legítimo. É legítimo, o cérebro dela tá em preparo, ela tomou um susto, ela sei lá, né? Ela tomou um chacoalhão, né? Então, assim, e aí como que ela aprende? Ela aprende que ela não tem que pedir desculpa de nada. A pessoa que se vire com o que ela sentiu, sei lá, exatamente. Então assim, é em casa, tudo isso é em casa, né? Em casa. Pedir desculpa. Então, assim, não que o pedir desculpa quer dizer que a criança estava certa. Não é isso, mas assim, olha, eu te mandei fazer aquilo, sei lá, eu briguei com você naquela hora, você precisa fazer isso. Porque... Mas eu peço desculpa pela parte que eu me assaltei ao falar isso pra você, né? Exatamente. Então... E até como adolescente, vai trazendo isso. O adolescente é o que mais reflete isso, né? Dessa colocação em alguns grupos, para que eles possam se identificar. Porque a personalidade dele em si, a essência dele, ele não consegue pôr pra fora. Então, a gente falou da timidez, né? A timidez, quantas pessoas são criadas num lar extremamente crítico. Então, ela rodeada daquelas críticas todas, como que ela se sente livre em ser ela mesma? E aí, como? A crítica, aí você fala, né? A pessoa é orgulhosa. Pô, mas ela nasceu num lar que só era criticado o que era feito. Sim. Então, assim, a gente precisa muito, gente, separar o que a gente também julga dos outros, só que são sentimentos que brotaram nela para ela sobreviver. Exatamente. São cascas. Elas só conseguiam sobreviver daquela forma. Você é um orgulhoso. Eu só consegui sobreviver no meu lar sendo um orgulhoso. Eu precisei ter muito orgulho para sobreviver. Mas diante eu precisei ter muito tal para sobreviver. Mas se diante disso é importante depois, porque tem um tempo. Claro. Tem um tempo pra ser cuidado. Sim. Né? E quando você cresce, se você não avalia e toca o seu barco com os recursos, vou em busca, aí depende do seu querer. Sim, do querer, do de seu muita querer, coisa. perceber, Muita coisa. A gente vê pessoas à margem da sociedade que elas não têm como esse despertar de... O morador de rua também sente depressão. Né? Então, é do lugar de... A gente está falando aqui, e é muito importante a gente pontuar que a gente está falando aqui de um lugar de privilégio. De muito de privilégio. pessoas que estão nos assistindo e têm acesso pelo menos ao vídeo do YouTube sobre autoconhecimento. Exatamente. Então a gente está falando aqui de um lugar de muito privilégio. E a gente já tem os nossos filhos já estão num lugar de privilégio, porque nós já temos acesso a essa informação. E eu falo muito isso para não. A não me fala assim, mas... Porque às vezes eu reclamo, falo assim, mas tudo vocês pedem para mim, só eu que tenho que... Ela fala, mãe, você é a única mãe que ouve, que não julga, que dá sabe assim, que entende, que percebe o que está acontecendo, que socorre, né? E que não fica no lugar só do julgamento de dar pronto, tá? Eu falei, ok. E eu falo para ela, eu não julgo nenhuma outra mãe, de forma nenhuma, porque eu estou num lugar de privilégio. Eu pude parar de trabalhar, eu fui correr atrás, eu tive o privilégio de ter acesso a informações que a grande maioria das pessoas não tem. Então, assim, eu sempre falo pra ela, olha, não julgue a mãe do outro. A mãe do outro está fazendo o melhor que ela sabe fazer. O melhor que ela sabe fazer. Todas, cada uma de nós. Se dá pra alguém criar, essa também tá batendo. E eu acredito que cada vez mais a gente vai poder estar olhando para isso de forma muito mais aberta, mais livre, mais solta. Sim. Com uma visão mais ampla, igual a Yara, o Pedro, a Ná. Quando eles olharem pra gente, vai falar assim, nossa, minha mãe ainda fazia isso, minha mãe ainda fazia aquilo. Porque eles vão ter uma nova visão, né? Eles vão estar lá no futuro. E muito mais ampla. E aí, também eles vão julgar? Não, eu falar, foi só o que elas conseguiram fazer. E a gente diz aqui, quem tem suas dificuldades, na realidade, o objetivo é buscar mesmo. Sim, que existe solução. Busque compreender, busque ouvir, busque o seu canal de socorro, de ajuda, de possibilidades. Não permaneça na dor, reconheça a dor. Reconheça a dor. Reconheça a dor. Porque assim, você tem 3 filhos. Por que cada um sai com a natureza, com a mesma criação? Porque são seres individuais. E às vezes a pessoa nem sabe qual é a dor dela. Ela não sabe que se ela é orgulhosa, se ela julga, o que ela é. Ela não sabe, ela só sabe que quando ela sofre. Aí ela vê algum fato, ela vê algum movimento, ela quer se relacionar com algumas pessoas e não consegue se expressar.
existe uma dor, né? Então é isso que ela sabe, o né? teste da vida é lapidar isso em você. É diminuir isso em você. Né? A sua, ou porque é vaidoso, em excesso, porque é orgulhoso, porque é reprimido. Então, olha como tem, né? Muitas coisas. E lapidar todo mundo. Não é que a pessoa que é tímida, ela tá sozinha. Ela fica, se ela escolher. E aí ela pode dar passos dentro do limite dela. E saber que mais pessoas, por isso que criam clubes de pessoas assim, para falar a mesma língua, para ter a mesma comunicação. E porque às vezes é muito difícil você sair desse lugar da sobrevivência sozinho, né? Sozinho. E aí a Elisama sempre fala, a gente precisa estar rodeado de uma rede de apoio que nos faça lembrar do nosso poder, da nossa importância, né? Por quê? Porque sozinho, cara, não dá. A gente não dá conta. E não é pra dar conta sozinho. Não é mesmo. E eu acredito que é bem pelo que você pretende, né? Eu pretendo ser uma bela professora. Qual o seu objetivo? Então, assim, eu vou começar a me aproximar de professores que tenham essa visão que eu tenho para que eu possa adquirir essa informação. Eu quero ser uma boa mãe, eu vou tentar entrar num grupo de mães, eu não sou mãe ainda. Buscar para que eu possa entender como é que é isso. Eu tenho, então, é a busca desse grupo mesmo, né? Não ser tão pertencer só, mas só de trazer conhecimento do que realmente acontece, né? Mas eu vou reforçar isso de novo, só para, né? A gente está falando aqui de um lugar de muito privilégio. Porque para quem está ali lutando pelo arroz com arroz todo dia, é desafiador mais ainda. É quase impossível chegar nesse lugar. Assim, ninguém sai, tem gente que tenta sair, chegar aqui com manual de instrução. É proibido. Então, é fora da lei. Então, o manual de instrução fica, né? E aí é cada um aqui fazendo de verdade o seu melhor. O seu melhor, sim. Porque às vezes assim, o que é o melhor dela é sobreviver. Eu preciso minimamente sobreviver. Quando você consegue sair desse lugar da sobrevivência, aí sim você consegue olhar. Aí você consegue dar importância. Eu vou olhar para as minhas feridas, eu vou ver porque com certeza. Sair desse lugar da reação. Sim, não dá para você fazer um textão, nem falar uma palavra de Deus para uma pessoa que está com fome. Você tem que tirar ela desse primeiro lugar. Né? Mas a gente está falando de outro lugar. Sim, né? A gente está falando de outro lugar. Porque, lugar. Independente, porque assim, se a gente for entrar cada vez mais, a gente vai chegar num lugar que as pessoas não conseguem. Né? Então a gente está trazendo isso que uma pessoa já tem o mínimo. Né? Porque senão a gente vai entrar em outro campo que não vem ao caso. Então assim, a gente está falando de pessoas que têm o mínimo, tem recursos, que ela trabalhe, que ela busque. Independentemente de ser uma pessoa, uma classe E, D, independente disso. De forma gratuita. Eu acho que de forma gratuita mesmo. Entendeu? Essa ação, é essa ação que a gente está falando. O Rafa esses dias colocou um corte, quando eu e a Ana nós fomos lá no podcast, que tem um trechinho justamente que a gente está falando disso. Parece que o universo, a cura das pessoas, o plano espiritual está precisando tanto da nossa reforma, precisando tanto de seres humanos melhores, que está rápido. Então, eu acredito que assim, mesmo que você hoje está assistindo a gente, que é uma ferramenta que é gratuita, e você não tem recursos para sustentar assim, eu vou fazer terapia periodicamente, semanalmente, e eu vou olhar para isso. Tem sim recursos que for o mínimo gratuito. Se você já sinaliza para a vida, se você já sinaliza para o universo, se você aponta a sua bússola, seu coração para esse querer, essa de ação se trabalhar, de querer fazer algo, coisas aparecem. Conteúdos, eu aprendi demais com conteúdos gratuitos na internet. Eu também. Sabe? Não desista. E assim, o universo é muito sincrônico, né? Então, quando você se coloca nesse lugar de eu preciso, isso aqui não tá legal, preciso fazer algum movimento, de alguma forma, algumas coisas. Então, você cai
de paraquedas aqui na nossa live. Vai aparecer alguém que vai te encaminhar para um reiki no SUS, vai aparecer de alguma forma. Então, a gente está falando dessa busca, né? Do querer fazer essa busca, né? De um lugar que você já saiu desse lugar da sobrevivência, e aí você já percebe, nossa, eu preciso fazer um movimento para melhorar, né? Né? E aí até trazendo aqui, eu participei uma vez de uma dinâmica que o meu irmão, como professor lá na Faculdade de Medicina, ele faz com os alunos, né? De chegar uma pessoa, né? Ficar nesse lugar da sobrevivência ainda, né? Com uma síndrome do pânico ou com uma crise de ansiedade e tal, uma depressão, e como é que eles conseguem olhar para isso, né? Olhar para o panorama da vida daquela pessoa, entender todas as nuances que você ali você consegue perceber daquele 10, 15 minutos que você tem ali com a pessoa no consultório e conduzir ela para esse despertar, né? De, olha, né? Eu preciso cuidar de uma outra coisa que além da minha subsistência e do meu corpo físico, né? Então, por quê? Porque senão o meu corpo físico começa a adoecer. Perceber olha, isso, né? Eu não sei se vocês assistiram, vocês todas, né? Assistiram o filme. A Cida acho que já me comentou que assistiu. O Comer, Rezar e Amar. Sim. Né? Da Julia Roberts. Eu não sei se vocês lembram da primeira cena do filme, que ela tá contando. Justamente ela está falando sobre essa coisa da dor ser relativa. Então, assim, quando a gente vai no médico, várias coisas são medidas na gente, né? Então, mede a pressão, mede a febre, mede o batimento, a saturação. Mas a dor, o médico pergunta. Não tem o que meça a dor, porque a minha dor é diferente da sua dor. Então, ele pergunta, de 1 a 10, quanto dói? Então, na primeira cena do filme, ela está contando a experiência de uma amiga dela que trabalhou com refugiados e que a amiga chegou desse trabalho com refugiados chocada, dizendo que, puxa, eu achei que eu ia encontrar pessoas falando, eu estou passando fome, meu filho não tem o que comer. Ela falou, não, as brigas, as discussões, as dores das mulheres, quando ela chegou lá para dar um apoio, um suporte, era assim... Olha, no caminho de tal lugar para tal lugar, no barco, ela roubou meu marido, ela tava... Então, assim, o que é dor, entende? Sim, cada um. Você lembra dessa cena que ela tá falando que, assim, mesmo no meio de um caos, de uma situação de refugiados, uma situação da pessoa não ter nada, de fome, ela estava discutindo sobre o marido, sobre perder o marido, sobre... Então, ela linka outras coisas, né? Linka a capacidade de sobrevivência depois, ela linka várias coisas. Mas assim, é porque realmente é muito complicado essa coisa de falar assim, se coloca no lugar do outro. Não é, porque é aquilo que você falou. Onde eu tô aqui hoje, tudo que eu tenho e tudo que eu expresso e as palavras e tudo que eu tenho é sobre uma bagagem de tudo que eu vivi e a única de como eu entendi a vida. E a única coisa que você consegue é se colocar no sentido de ter empatia mesmo, fazer isso melhor. Eu acho que a empatia vai no lugar de você validar o sentimento do Exatamente. outro. Né? A empatia é isso, não é você se colocar no lugar do outro. É eu validar. Porque tipo, não rir, não zoar. É sobre isso que eu tô falando. Quando eu falei do filme, né? Que a mulher, ela podia... você tá tipo se mudando, tá passando fome, você vai falar... Não, cara, é válido, é a dor real. Não é pra julgar nem nada. É a dor maior dela naquele momento. É isso assim mesmo, como né? Sorteio? Como ficou? Carregou aí, Gaia? Oi? Carregou os comentários? É isso, gente. Não carregou tudo? Tá no trabalho. Tá trabalhando. Então a gente vai anunciar. Isso. E acho que é interessante a gente falar também. A gente abre outra live. Pra fazer. Só pra mostrar o sorteio, né? Acho que é interessante por causa do horário, né? E os horários, como é que ficou o horário para o mês que vem? Então, fez a enquete? A gente fez a enquete e estava dando às 18h30 com o maior número, né? Então, a
A gente precisa ver como é que chegou até agora. Realmente entra um pouco mais de gente esse horário, né? E pra gente poder ver que a partir do mês que vem, que é a semana que vem já, que é julho, né? Entramos às 18h30. A gente tá buscando a enquete, mas provavelmente isso, às 18h30. E se não a gente muda também, nós temos, né, o direito de flexibilidade. Mas eu não consigo entrar aqui agora, mas até a hora que a gente tinha entrado para a live, o horário que estava adequado. A gente avisa a gente começa a dar mensagem então, a partir de amanhã, né? De qualquer horário, para as pessoas se acostumando e buscando isso, né? Então vamos fechar e aí a gente abre uma daqui a pouco, rapidinha? E aí, então, assim, com o poder da palavra, qual a palavra de poder para você hoje? A palavra de poder para mim hoje? A palavra bendita. Gratidão. Confiança. Aceitação. Para mim, a minha palavra de poder sempre é amor. Acho que é amor. Completa. Fechou. Nossa. Então, gratidão. A gente volta só para dar a notícia do sorteio, porque o computador está fazendo, né? O programa está fazendo, está rolando. E também a gente dá notícias sobre o novo horário. Certo? Gratidão, gente. Gratidão. Gratidão. Até.